Olá, amigos da Palavra de Deus, estamos aqui em mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Comigo aqui hoje a irmã Ilma Borges, que é minha mãe, e nós vamos estar estudando então a lição 11, Raabe e sua fé ativa. Qual o verso áureo? Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Hebreus 11, 31. Isso, então esse foi o texto de introdução no qual nós vamos estar aprendendo mais sobre a fé da Raabe no decorrer do estudo. Vamos à primeira pergunta então. O que é dito sobre a cidade de Jericó e os seus habitantes? Para que missão Josué enviou 2 homens? Então a leitura da Bíblia está em Josué 2:1. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então aqui nós vimos que Josué então enviou em missão 2 espias. Vamos ler a nota que nós vamos entender um pouco mais da resposta. Poucos quilômetros além do rio, precisamente defronte do lugar em que os israelitas estavam acampados, achava-se a cidade de Jericó, grande e solidamente fortificada. Esta cidade era virtualmente a chave de todo o território e apresentaria formidável obstáculo ao êxito de Israel. Josué enviou, portanto, 2 moços como espias a fim de visitarem essa cidade e verificarem algo quanto à sua população, seus recursos e suas resistências de suas fortificações. Os habitantes das cidades, aterrorizados e cheios de suspeita, estavam constantemente alerta e os mensageiros estiveram em grande perigo. Então aqui o que é dito, né, sobre a cidade de Jericó e seus habitantes, que nós aprendemos aqui então na leitura. Era uma cidade forte, né? Isso. Muito forte. E era uma cidade virtualmente chave de todo o território, né? Que estava então apresentando um formidável obstáculo então ao êxito de Israel. E aqui fala que eles tinham o quê? Seus recursos, sua resistência não eram boas, né? Então, e os mensageiros então de Deus estiveram em grande perigo. A segunda pergunta: estando em Jericó, como escaparam? O que Raabe declarou aos espias? Que compromisso firmaram? A leitura que vai responder sobre essas perguntas está em Josué 2 ao 24. A leitura diz assim: então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens estiveram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os esconderam entre os canais do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado.
e lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, o quais destruíste. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum, porque por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, que pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que têm, e de que livrareis a vossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: A nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão, e será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade, e disse-lhe: Ide-vos ao monte, para que porventura vós não encontrarem perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomarei o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: Desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: Segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuravam por todo o caminho, porém não os acharam. Assim os 2 homens voltaram e desceram do monte, passaram e vieram a Josué, filho de Nun, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: Certamente o Senhor nos deu toda essa terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Muito bonita, né? A história de Raabe, né? A fé que ela teve e de confiar que realmente, né? Ela poderia ser salva. Então aí ela pediu. Fizeram um juramento ali, né? Fez ela até ele fazer um juramento que ia poupar ela, a sua casa, né? Não era só ela, a sua família, né? Família, o pai, a mãe, os irmãos, né? Eu acho que até outras pessoas que acreditavam, né? Que ela devia contar a história. Na Bíblia fala também toda a família do seu pai, né? Então lá, provavelmente né? Tiveram mais pessoas que foram salvas. Isso, muito bonita essa parte e o compromisso que foi feito, né? Isso, vamos à leitura da nota então. Foram, contudo, preservados por Raabe, mulher de Jericó, com perigo de sua própria vida. Como recompensa sua bondade, derrama-lhe a promessa de proteção quando a cidade fosse tomada. Os espias voltaram são e salvo com a notícia: Certamente o Senhor tem dado toda essa terra
nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Os habitantes de Canaã haviam sido concedida ampla oportunidade para o arrependimento. 40 anos antes, a abertura do Mar Vermelho e o juízo sobre o Egito havia testificado do poder supremo do Deus de Israel. E agora a destruição dos reis de Midian, de Gileade, de Bazã, tinha ainda mostrado que Jeová era superior a todos os deuses. A santidade de seu caráter e a sua aversão, a impureza, haviam sido demonstrados nos juízos que recaíam sobre Israel pela sua participação nos ritos abomináveis a Baal Peor. Todos esses fatos eram conhecidos dos habitantes de Jericó, e muitos haviam que participavam da convicção de Raabe, embora se recusasse a obedecer à mesma convicção, esta de que o Deus de Israel é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Semelhante aos homens antediluvianos, os cananeus apenas viviam para blasfemar do céu e contaminar a terra. E tanto o amor como a justiça exigiam a imediata execução destes rebeldes a Deus e adversários do homem. Então, muito bonito aqui, que eu achei muito importante essa passagem. Então, que eles viram, ele já era conhecedor, né, dos relatos do que o povo de Israel tinha passado, a abertura do Mar Vermelho, né, os juízos sobre o Egito. Então, tudo isso testificou então do poder de Deus, né? Aqui fala que agora a destruição dos reis de Midian, de Gileade, de Daçã tinha ainda mostrado o quê? Que Jeová era superior a todos os deuses, né? Que esses povo idólatra então acreditavam. Então aqui Raabe conhecia todos esses feitos, né? E ela então tinha essa convicção de que Deus é Deus acima de tudo, né? Tanto embaixo no céu como na terra. Outra coisa que eu achei importante, que fala que tinha outras pessoas que tinham essa convicção, igual Raabe. Muitos participavam da convicção de Raabe, embora se recusasse a obedecer a mesma. Mas eles sabiam que era verdade. Que era, mas não queria aceitar que tinha um Deus, né? Acima de tudo. Isso. Vamos então à terceira pergunta. Raabe e sua família foram poupadas? Será que elas foram? E onde eles habitaram? Vamos então à leitura em Josué 6, dos 16 ao 17, primeiramente. E sucedeu que na última vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa. Portanto, escondeu os mensageiros que enviamos. Isso, agora os textos 22 ao 25. Do capítulo 6. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe juraste. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, e seu pai, sua mãe, seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram-no. Tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai, tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Então aqui nós vimos que além de Raabe e sua família ter sido poupada, eles viveram então
no meio ali do povo, de né? Deus, do né? povo de Israel. Habitou ali no meio, né, de Israel. Eu vou ler a nota então. Todos os habitantes da cidade, com todo o ser vivo que nela se continha, desde o homem até a mulher, desde o menino até ao velho, e até o boi, o gado miúdo e ao jumento, passaram ao fio da espada. Apenas a fiel Raabe, com sua casa, foi poupada, em cumprimento da promessa dos espias. A cidade foi queimada, seus palácios e templos, suas magnificentes moradas, com todos seus luxuosos pertences, ricas cortinas e custosos vestuários foram entregues às chamas. Quão facilmente os exércitos do céu derribavam os muros de Jericó, daquela cidade orgulhosa, cujos baluartes 40 anos antes tinha lançado pânico aos espias incrédulos. O poderoso Israel havia dito: tenho dado na tua mão a Jericó. Contra aquelas palavras, a força humana era impotente. Os juízos de Deus foram suscitados contra Jericó. Ela era uma fortaleza, mas o próprio capitão dos exércitos do Senhor veio do céu para liderar os exércitos celestiais num ataque contra a cidade. Anjos de Deus se apoderaram das muralhas maciças e as deitaram por terra. Então aqui muito importante esse relato, que a gente vê que quando Deus promete, Deus coloca a mão, força humana nenhuma pode derrotar, né? Então fala que foi uma promessa de Deus, aqui fala na leitura da Jericó, e quanto àquela palavra, a força humana era impotente. E essa última parte, esse último parágrafo, então fala que o próprio capitão do exército, o Senhor, veio do céu, então, para liderar os exércitos celestiais num ataque, então, contra essa cidade. E que os anjos de Deus, então, se apoderaram das muralhas maciças e as deitaram por terra. Então, que maravilhoso relato, né, do livramento que Deus deu, então, ao povo de Israel. Vamos então à quarta pergunta. Qual era o propósito de Deus para com a nação de Israel? Porém, para que extremo Satanás os dirigiu? Como eram vistos os pagãos pelos judeus? A irmã Ilma então começa a leitura da nota. Deus chamou Israel e o abençoou e exaltou, não para que ela, não pela obediência à sua lei, recebesse eles unicamente o seu favor e se tornasse exclusivos recipientes de suas bênçãos, mas a fim de revelar-se por meio deles a todos os habitantes da terra. Foi para a realização destes mesmos propósitos que ele os mandou conservar-se distinto das nações idólatras em redor deles. Mas não era intuito de Deus que seu povo, em seu exclusivismo de justiça própria, se subtraísse do mundo, de modo que nenhuma influência tivesse sobre ele. Como seu mestre, os seguidores de Cristo deveriam em todo tempo ser a luz do mundo, disse o Salvador. Isso, e na continuação da nota diz assim: foi o seu coração mau, incrédulo, dirigido por Satanás, que os levou a ocultar sua luz em vez de espargi-la sobre os povos vizinhos. Foi esse mesmo espírito de fanatismo que fez com que ou seguissem as práticas iníquas dos gentios ou se encerrassem em orgulhoso exclusivismo, como se o amor e cuidado de Deus estivessem somente sobre eles. Tivesse Israel sido fiel ao seu legado e todas as nações da terra
teriam tomado parte em suas bênçãos, mas o coração daqueles a quem havia sido confiado o conhecimento da verdade salvadora não foi tocado pelas necessidades dos que lhes estavam ao redor. Havendo o propósito de Deus sido perdido de vista, foram os pagãos olhados como estando fora do alcance de sua misericórdia. A luz da verdade foi sonegada e as trevas prevaleceram. As nações foram cobertas com o véu da ignorância. O amor de Deus era pouco conhecido e o erro e a superstição floresceram. Então, qual que foi o propósito de Deus para com a nação de Israel? Que fosse um povo, né, exclusivista, assim, né, que fosse um povo de Deus, né, um povo que desse exemplo, desse amor, levasse luz ao mundo. Ele não queria que eles fossem exclusivos, mas que eles levassem, então, né, esse conhecimento desse Deus Altíssimo às outras nações, porque falam que dessa forma, tivesse Israel sido fiel ao seu legado e todas as nações da terra teriam tomado então parte das bênçãos. Porém, para que extremo Satanás os dirigiu? Eles se orgulhavam disso, né? Achando que realmente eles eram exclusivistas de Deus, né? Só eles exclusivo do favor de Deus, né? Só isso só eles poderiam receber as bênçãos de Deus, né? Que outros não tinham, Deus não teria misericórdia com outros. Isso. E aqui nós vamos, como eram vistos então os pagãos pelos judeus? Dessa maneira, né? Sem misericórdia. Sem misericórdia. Eles achavam que eles eram pessoas que estavam distante, né, de receber então a luz. Então eles fizeram ao contrário, né, do que Deus queria com eles, né? Em vez dele ser uma bênção para os outros, né, não estava sendo uma bênção. Isso. Quinta pergunta. Que menções temos no Novo Testamento a fiel Raabe? Em Hebreus 11, 30-31 diz assim: Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois que rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Então nós vemos aqui que ela era uma mulher, uma meretriz, uma prostituta, mas que já tinha ouvido falar dos relatos, né, dos feitos do Deus de Israel, e ela creu, então, acreditou nos relatos de Israel, dos espias, que Deus então tinha dado aquela terra para eles, né? E ela acreditou então no Deus de Israel. E assim Deus então livrou ela e a sua família. A segunda parte da pergunta diz assim: em que genealogia ela está? Então nós vamos ver nessa leitura, né, irmã Ilma, em Mateus 1:5, como que essa mulher, a genealogia dela foi uma genealogia abençoada. Salmão gerou a Raabe, a Boaz, este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Então nós sabemos que Jessé depois era o pai, né, de Davi, e da descendência de Davi veio Jesus, né? Então que maravilha, né? Quem ia esperar isso de uma mulher, né, de uma prostituta, fazer parte da família de Deus, né? De Jesus, que da descendência de Jesus. Dessa descendência, que maravilha, né? Vamos então à sexta pergunta. O que deve acompanhar então a fé genuína? O que diz em Tiago 2,14? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso semelhante fé salvá-lo? Assim também a fé, se não tiver obra por si, só ela está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Então você já leu também os
texto 17 e 18, né? Isso. Agora vamos ler o capítulo 2, os versos 21 ao 25, que diz assim: Não foi por obras que Abraão, o nosso pai justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Então aqui nós vemos que andam junto, caminham junto, então a fé e a obra. Vou ler a nota aqui uma parte. Deus requer a completa entrega do coração, antes que possa ocorrer a justificação. E para que o homem conserve esta justificação, tem de haver obediência contínua, mediante ativa e viva fé que opera por amor e purifica a alma, a fim de que o homem seja justificado pela fé. Esta tem de chegar ao ponto em que controle as afeições e impulsos do coração. E é pela obediência que a própria fé se aperfeiçoa. Conquanto as boas obras não salvam alma alguma, é impossível que uma única alma se salve sem as boas obras. Mas Deus nos salva sob condição que peçamos que queremos receber, busquemos se queremos encontrar, e batemos se queremos que a porta se nos abra. Então aqui nessa primeira leitura está mostrando que é pela obediência que a própria fé se aperfeiçoa. Então as nossas obras estão ligadas com a nossa obediência, com os ensinos deixados por nós, por Deus, pela guarda dos mandamentos, né? Vou continuar a leitura aqui. Diz assim: que homem algum apresente a ideia de que o homem pouco ou nada tem que fazer na grande obra de vencer. Pois Deus nada faz para o homem sem a sua cooperação. Nem digais que depois de haverdes feito tudo o que de vossa parte seja possível, Jesus vos ajudará. Disse Cristo: sem mim nada podeis fazer. João 15:5. De princípio a fim deve o homem ser cobreiro de Deus, a menos que o Espírito Santo opere no coração humano. A cada passo tropeçaremos e cairemos. Os esforços do homem somente são nada mais que inutilidade, mas a cooperação com Cristo significa vitória. Que ninguém diga que vossas obras nada têm que ver com vossa categoria e posição diante de Deus. No juízo, a sentença pronunciada será o que? De acordo com o que tenha sido feito ou deixado de fazer. Esforço e trabalho são necessários da parte do recebedor da graça de Deus, pois é o fruto que torna manifesto qual a espécie da árvore. Embora as boas obras do homem sem a fé em Jesus não sejam de maior valor do que foi a oferta de Caim, contudo, cobertas com o mérito de Cristo, testificam da dignidade dos que a praticam de herdar a vida eterna. Então aqui fala, né, que a fé tem que estar juntas mesmo, né? E fala que não adianta a gente fazer também boas obras, né? Se não tiver coberto das bênçãos de Deus, do mérito de Cristo, que Ele morreu por nós, vai ser simplesmente uma oferta de Caim, né? Isso. Essas obras que a gente faz. Vamos então à 7ª pergunta. Que perigo o apóstolo Tiago vislumbrou e o que procurou expor? Qual a melhor maneira de darmos provas de que amamos a Deus?
No fazer a vontade de Deus, damos a melhor prova de que amamos a Deus e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. A repetição constante de palavras de amor por Deus não tem valor, a menos que tal amor seja manifesto na prática. O amor por Deus não é um simples sentimento, é um poder vivo e atuante. O homem que faz a vontade de seu Pai que estás no céu demonstra ao mundo que ele ama a Deus. O fruto de seu amor é visto em boas obras. O apóstolo Tiago viu que surgiram então perigos na apresentação do tema da justificação pela fé e se esforçou para mostrar que a fé genuína não pode existir sem as respectivas obras. Então, já respondendo a primeira parte da pergunta, então ele vislumbrou, o apóstolo Tiago, o perigo nesse tema da justificação pela fé, né? Das pessoas não compreenderem. Não compreender, demonstrando então que a fé genuína não existe sem também as obras. Ele exemplifica isso através da experiência de Abraão. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Tiago 2:22. Esta fé genuína executa uma obra genuína nos crentes. Fé e obediência resultam numa experiência sólida e valiosa. Há um tipo de crença que não é uma fé salvadora. A palavra de Deus declara que os demônios creem e tremem. Assim chamada fé que não opera por amor e purifica a alma. Não justificará homem algum, diz o apóstolo. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Tiago 2:24. Abraão cria em Deus. Como sabemos que ele cria? Como então nós sabemos que Abraão cria em Deus? Suas obras testificam do caráter de sua fé, e sua fé lhe foi imputada por justiça. Precisamos da fé de Abraão em nossos dias, a fim de iluminar as trevas que nos cercam, impedindo a doce luz do amor de Deus e tolhendo o crescimento espiritual. Nossa fé deve ser fecunda em boas obras, pois a fé sem as obras é morta. Cada dever executado, cada sacrifício feito em nome de Jesus resulta numa recompensa excelente. No próprio ato do dever, Deus fala e dá a sua bênção. Então, qual que é a melhor maneira de darmos provas de que amamos a Deus? Então, fazendo a vontade de Deus, né? Crendo e colocando em prática. Em prática, assim como Abraão, né? Ele foi o pai da fé, mas ele demonstrou em várias ocasiões essa confiança em Deus. Pelos seus frutos conhecereis, né? E aqui então nós vemos na leitura que cada dever então que nós executamos, cada sacrifício feito em nome de Jesus, então resulta numa recompensa excelente. Na oitava pergunta, como o apóstolo Paulo escreveu sobre o devido lugar das obras na jornada cristã? Então, nessa pergunta nós não temos a nota do Espírito de Profecia, vamos ler alguns textos na Bíblia. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles, criados em Jesus Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Isso, agora eu vou ler então os textos de Tito, e a irmã Ilma já vai procurando o texto de Hebreus. Então nós vamos ler primeiramente no Tito capítulo 2, versos 7 ao 8, que diz assim: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade e reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito.
Esse texto aqui é muito importante porque fala também da forma que nós nos pronunciamos, da nossa linguagem. Então fala que o cristão ele tem que ter uma linguagem sadia e irrepreensível, né? Não é só fazer o bem, né? É também, né, mostrar que é um cristão, que ama a Deus realmente e obedece Ele. Né? Isso, e que o adversário não tenha nada que nos acusar. Nada que nos condenar. Agora eu vou ler o verso 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivo seu, zeloso de boas obras. Agora no capítulo 3, o verso 7 ao 8. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel a esta palavra, e quero que, no tocante a essas coisas, faça afirmação confiadamente para que os que têm crido em Deus sejam solícitos nas práticas de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. E o verso 14 diz assim: agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Então aqui também o apóstolo nos chama a atenção que nós devemos então ajudar aos necessitados, ver a causa, a necessidade deles, seja espiritual, pode ser física, né? Que nós devemos então ir ao socorro deles, para que não nos tornemos então infrutíferos. E agora a irmã Ilma então vai ler o texto de Hebreus 10, 23 ao 24. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então devemos também estimular os outros, né? O amor uns para com os outros em boas obras. E assim chegamos ao final de mais um estudo. Que a paz e a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.